Estamos a começar mais um episódio hoje. Hoje, quinta-feira, estamos no ar, em pleno dia chuvoso. Epá, não sei se foi difícil chegar aqui, até porque aqui tem uma zona com facilidade de acesso. E começamos mesmo exatamente a hora marcada, que são 19 horas. Hoje vamos falar de um tema bastante importante. Creio que algumas das pessoas vão acabar gostando. Espero que desta vez todos estejam atentos para poder aprender mais coisas. E para ti que estás a ver os nossos vídeos pelas plataformas digitais, tanto no YouTube, Spotify, Amazon Music, deixa o like e subscreva o canal, pois assim você estará ajudando o nosso crescimento. Mano, boa noite mais uma vez. Muito boa noite. Pô, eu não vou dizer o teu nome, vou preferir que tu te apresentes. Ok. Ismael Vunda é o meu nome, eu sou professor, docente universitário, não é? Sou licenciado em gestão de empresas, estou a terminar meu mestrado em economia. Uau! Na altura, a universidade tinha uma política, os melhores estudantes recebiam uma proposta. E eu digo que eu não sou inteligente, eu sou aplicado. E a prática leva à perfeição. Então, Uau! me apliquei o bastante. Na altura, saí o melhor aluno do curso de gestão de empresas, isto é, na Lusíadas. Recebi a proposta e aceitei o desafio e hoje... O Lusíadas é já aqui atrás, Sim. né? Mas, pô, como é que esse... Epá, eu comecei já a ouvir coisas boas aqui. Mas tu também és investidor? Eu sou também investigador, na verdade. Investigador? Investigador. Não investidor? Não. Investidor, já tentei, mas infelizmente aqui as modalidades que eu apliquei não são muito atrativas a nível de juros. A banca, infelizmente, a nível de juros não compensa. Então decidi investir num negócio, não é? Mas, pô, sendo tu economista, hoje vamos falar de coisas bastante importantes. E ainda bem que tocaste nesse tema. Mas agora, tu és licenciado em economia? Gestão de empresas. Gestão de Estou empresas. a terminar o mestrado em economia. Mas como é que é ser um licenciado em gestão de empresas? Olha, na verdade, ser licenciado é uma grande responsabilidade, sabe por quê? Porque o grau de complexidade que um licenciado tem, ele já tem uma grande responsabilidade a nível de... Vou encostar mais um pouquinho. Ele já tem uma grande responsabilidade a Yeah. nível de poder contribuir e ajudar, posso dizer, a sociedade a resolver alguns problemas. Como é que eu posso dizer o seguinte? O licenciado tem uma grande responsabilidade, porque ele detém de informações necessárias e pertinentes que é para poder ajudar a se compreender alguns fenômenos, dando opiniões, trazendo soluções, escrevendo artigos. Então temos várias ferramentas de modo a poder ajudar. Essa questão de escrita de artigos é bem interessante te ouvir a falar isso, porque eu também já comecei a investigar sobre alguns artigos e começar a escrever, porque cá em Angola são poucas as pessoas, não é, que escrevem artigos. Sim, isso é um problema, no fundo, um problema cultural, é um problema do próprio contexto social. Infelizmente nós não fomos, posso assim dizer, incentivados à prática da escrita. Por isso é que nós temos várias dificuldades de base. E nós temos muita dificuldade também a nível de leitura. Hoje, posso assim dizer, que fruto mesmo da aculturação, várias culturas, nós hoje começamos a ver a importância de incentivar desde a base a prática da leitura. Mas é bem complicado. É muito complexo. É muito muito complexo, sim. Porque nem todos têm esta vontade, não é, de estar a escrever artigos e etc. Mas é bem interessante te ver, não é, a escrever isto, porque poderás de certa forma dar um input ao nosso mercado. Sim, essa é a minha preocupação. Por exemplo, enquanto economista, eu sou muito preocupado com questões ligadas à economia dos recursos humanos. Quando eu digo economia dos recursos humanos, estou a dizer o seguinte: as empresas eles aproveitam ou criam estratégia de modo a utilizar os recursos humanos para tirar maior rentabilidade. Quando eu digo isso é o seguinte: um funcionário custa muito dinheiro para a empresa. Claro. Então, é necessário a empresa criar mecanismo de modo a tirar maior proveito desse funcionário. Então, e nessa prática de utilizar melhor esse recurso humano, aí fala-se muito da competência, das qualificações, do reforço das competências. Então, eu fico muito preocupado com essa questão. Por isso é que os meus artigos... Este teu desejo de ser gestor empresarial foi desde mais novo? Sim, foi. Porque eu acho que, como jovem, nós temos uma veia empresarial, nós temos uma veia empreendedora, posso assim dizer.
E todo jovem que faz construção de empresa, o foco mesmo é gerar emprego. O foco é investir. Infelizmente, eu cheguei a fazer um estudo na universidade, são poucos estudantes de construção de empresa que têm essa visão de pensar um dia gerar emprego, Por um dia quê? investir. Por quê? Porque nós fomos formatados a trabalhar para outras pessoas, não é? E isto é uma questão mesmo da própria conjuntura. Mas como desenvolver empregos enquanto nós não temos uma economia que incentiva? Porque não basta simplesmente eu ter a noção que vou sair da universidade e vou criar uma empresa, por exemplo. Certo, Não é porque eu não tenho inputs para isso. certo. Só para legalizar a empresa é necessário custo. Muita burocracia. Tem muita burocracia e não Associada. fica muito barato para alguns. Certo. E agora temos o guichê, né? Que para tu legalizar a tua empresa, que são os passos iniciais, tu gastas aí por ali 11 mil ou 12 mil quase, que são os Certo. passos muito importantes. Certo. E depois tem os outros processos, que é o vará, licenças certo, e tudo certo. mais. E isso vai subindo em função do nível da empresa. Certo. Porque ainda bem que estou aqui a conversar com alguém que é de gestão empresarial, porque tu entendes sobre isso. No ramo de empresas existem escalas. Sim. Tem as médias, as pequenas e as grandes. Empresas, sim. Mas por que em termos de dominações em operações das empresas no nosso mercado, não tem também essa separação? Por que uma empresa pequena ela tem os mesmos critérios que uma empresa grande? Esta é uma das grandes questões que também é objeto de estudo. Isso é próprio da própria conjuntura, posso assim dizer. Infelizmente, nós ainda temos muito trabalho pela frente, a nível mesmo do melhor ambiente de negócio. Não há distinção no que diz respeito ao tratamento da documentação, infelizmente não há, mas no que diz respeito à rentabilidade e os impostos associados a uma ligeira diferença. Porque a faturação de uma micro, de uma pequena empresa é diferente da faturação de uma grande empresa. Não, mas é ali onde está o problema. E se eu chegasse a uma faturação igual a de uma grande empresa, seria na mesma coisa, porque a taxa é fixa. Eu creio que a taxa é a mesma. A diferença somente está no valor a retirar. Mas depois tem também um fator aí, em função da faturação, quando classificamos as pequenas, médias e grandes empresas, Okay. olhamos também para a questão do número de funcionários associado àquela organização e a faturação. Okay. Então, a faturação também determina se é uma micro, pequena ou grande empresa. Tu podes ter uma pequena empresa e tens uma faturação muito avultada. Então, também a contribuição... Está em ligeiro crescimento. Exatamente, mas aí a contribuição é diferente. Por quê? Porque, claro, a grande empresa, sim, tem 200, acho que não tem erro, há mais funcionários. Mas tem também a faturação associada. Okay. E a faturação determina muitas das vezes também se é uma micro, grande ou pequena empresa. E se fossem criado várias percentagens em termos de escala, as pequenas empresas pagam imposto de X%, vamos lá supor, 5%. As médias, 6%. As grandes, 7%. Não, mas aí seria o seguinte, porque nós temos que olhar, por exemplo, para o bolo. Okay. 35% de 1 milhão é diferente de 35% de 5 milhões. Tá? Claro. Então, aí a taxa vai incidir sobre a faturação. E por ser uma taxa fixa, vamos lá ver, o governo, a fonte principal de arrecadação são os impostos. Claro. Então, ele oscilando na taxa do imposto, posso dizer assim, que é um imposto de renda, não de renda, é um imposto industrial, que é aquele que é apurado no final do exercício econômico, que é uma taxa fixa. Aí o que se pensa é o seguinte, vamos colocar uma taxa fixa, mas o que vai determinar é o volume de faturação. Não é? Porque se colocar uma taxa variável, também aí o governo perde. Agora, por quê? Porque as micro e pequenas empresas têm outros benefícios. Sim, eu percebo agora o porquê desta taxa fixa, porque também haveria muitas empresas que poderiam fazer redução nos custos. Isso acontece. E mesmo com essa taxa fixa, ainda assim existem empresas que fazem isso. Sim. Uma das grandes preocupações que nós temos é mesmo sobre essa questão da auditoria. Mas os bancos poderiam ajudar quanto a isso? Ajudar em termos de que... Mas os bancos não partilham informações em questões de movimentação? Tem que ter sigilo profissional. Não, mas a AGT sendo uma entidade que regula o mercado, não é isso dos pagamentos e tudo mais, pagamentos não, isso tem a ver com fiscalidade. Certo.
deveria ter uma base de dados para certificar que realmente as contas são verdadeiras. Porque eu vou chegar na AGTE, vou levar, como é que se chama? Essa documentação, Uhum. vou levar o meu fecho de conta para lá. Certo. Eles vão analisar. Mas agora, o que é que certifica que aquilo é verdadeiro? Tem um princípio em economia, que é uma das funções posso assim dizer, do Estado, que tem equidade, liberdade e eficiência. Liberdade é o seguinte, o Estado tem que haver limite na intervenção do Estado. Claro. Não é? Há atos que são atos privados e o Estado não pode regular. Claro. Por exemplo, em termos de sigilo bancário, o Estado não pode saber quanto é que eu tenho na minha conta, quais são os movimentos que eu faço. Agora, se porventura tiver uma situação de desvio, aí sim poderá ocorrer, não é, uma negociação Claro. de modo a ver, não é, o Estado dá conta, desculpa. Mas o Estado tem que ter limites na sua atuação. E, infelizmente, o banco tem um sigilo profissional, que é o sigilo bancário, e não pode divulgar. A menos que seja realmente importante ou imprescindível divulgar a informação. Porque fica complicado para algumas entidades que não trabalham diretamente no sistema da AGT, porque a AGT tem alguns sistemas de faturação que são certificados por eles, Certo. e que isso de certa forma facilita porque eles recebem automaticamente aqueles dados em simultâneo. Certo. Isto já se consegue ver mais ou menos qual é a movimentação dele, Certo. e depois vão distribuir questões de custos. Uma questão bem organizada dentro de um sistema. Existem entidades que fornecem esse tipo de software. Certo. Aí sim controla-se. Mas agora, em empresas que não têm esse software, fica um pouco complicado. Eu faturei 15 milhões e vou dizer simplesmente que faturei 7. Por isso é que nós estamos numa fase de transição. Hoje em dia, agora com esta questão da digitalização, não é? Cada vez mais haverá todo o processo digital, ou seja, haverá sistemas que vão facilitar no acompanhamento das operações da empresa. Por exemplo, o IVA tem essa componente, o IVA todo hoje é informatizado, é digitalizado, e aí conseguimos acompanhar a faturação da empresa. Mas ali também é onde vem o perigo, porque muitas empresas, conforme tu bem disseste, não têm a liberdade de expandir os seus serviços. Certo. Existem empresas que não querem partilhar o API. Certo. Eles querem guardar a base de dados exclusiva para eles. E como é que vai facilitar nesse caso? Agora nós temos que pensar o seguinte, o processo de digitalização irá trazer vários benefícios também para as empresas. Por quê? Porque vamos lá olhar para o seguinte, isso vai permitir um melhor acompanhamento por parte do governo e também vai ajudar o processo interno da empresa. Claro. Não é? E claro que, uma vez que há necessidade mesmo de um acompanhamento permanente por parte do governo das empresas, tanto para proporcionar alguns benefícios fiscais ou outras operações, então haverá uma estratégia de modo as empresas adotarem, não é, esse sistema. Okay. Porque, vamos lá olhar para o seguinte, durante muito tempo não havia essa preocupação do governo quanto à informatização, posso assim dizer, não é, das empresas, ou seja, tornar o processo mesmo mais célere, mais digital. Eu acho que a Covid deu um input nisso. Deu, e não só, nós estamos em recessão econômica e o governo, a principal fonte de arrecadação são os impostos. Nós chegamos numa fase que estávamos sem recurso financeiro. O nosso endividamento estava muito elevado. Como é que vamos fazer? Aconteceu que começamos agora a nos preocupar em correr atrás das empresas. Mas agora, quando nós dissemos que o nosso principal, um dos, né? Sim. O imposto, tá bom, o dinheiro entra, mas onde é que vai? Bem, o dinheiro é mais ou menos o seguinte, o Estado tem que realizar despesas, não é? Claro. Tem que realizar despesas e a fonte de arrecadação é através dos impostos, das taxas e das contribuições. Quais são essas despesas? Saúde, educação, tem despesa de consumo e de capital. De capital são aquelas despesas que vão proporcionar um maior investimento. Por exemplo, se o Estado decidir investir numa infraestrutura, ele sabe que se eu investir na construção de uma estrada, vai haver maior mobilidade, maior escoamento dos produtos, e isso vai facilitar na produção, vai ser mais célere a venda, claro. Vai ser mais célere a entrega dos produtos ao consumidor final, isso vai aumentar o investimento. E claro, quando a empresa está a investir, tem um retorno, ele sabe que no final das contas vai conseguir ganhar mais impostos. Mas agora, eu tenho aqui uma questão, não é? Me passa pela cabeça, porque é a seguinte, o Estado
ele vai fazendo a angariação de valores de múltiplas formas. E eu Certo. já me perguntava isto desde pequeno e por vezes só chega algumas dúvidas. Existem entidades no Estado que não geram tantos valores assim de forma direta. Certo. E existem entidades do Estado que geram valores de forma direta. Estou a Certo. falar o Tribunal, eu estou a falar o Ministério da Justiça, para quem vai tratar o BI, Certo. vai ao cartório, já consegue agregar valores. Sim. Mas agora, os funcionários daquelas entidades, como é que eles são pagos? Através do imposto. É mais ou menos o seguinte: o Estado, como o privado, ele tem algumas empresas e essas empresas geram também receitas. Claro, Consegue ter lucro. O claro, caso concreto é, por exemplo, a Sonangol. claro. E também tem outras empresas que não conseguem gerar receita para o normal funcionamento. Ou seja, é mais ou menos como se fosse o seguinte: ele vai prestar aquele serviço, mas só que o Estado tem uma preocupação, que é com a equidade. Ele sabe que eu tenho que proporcionar, não é, que a boa parte da população tenha acesso àquele serviço. Claro. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um preço, não é, que não seja superior ao preço de mercado. Por exemplo, se fosse o privado, é como se fosse na clínica. Na clínica, o privado tem uma visão que tem que maximizar o lucro. Claro. Ele fez o investimento, tem que ter um retorno. Não é? Mas o Estado é diferente. O Estado olha, por exemplo, para a satisfação da coletividade. Então, Claro. ele vai pensar o seguinte: bem, Sim, como poucas pessoas têm recursos para conseguir ter acesso àquele serviço, e eu preciso realmente prestar aquele serviço, eu vou colocar uma taxa que não seja igual que se fosse o privado a disponibilizar aquele serviço. Então ele vai colocar Claro. uma taxa que vai permitir as pessoas terem acesso àquele serviço. Por esse motivo é que, só que ele cobrando aquele preço, ele sabe que o preço que ele estipulou é para proporcionar que todo mundo tenha acesso àquele serviço, né, para garantir a inclusão social. Mas ele sabe que o que ele vai arrecadar não é suficiente para manter o normal funcionamento da empresa, porque tem funcionário, tem custo fixo, tem custo variável. Então, parte desse custo era via orçamento, via Ok. imposto. E hoje é? O Orçamento Geral do Estado é isso mesmo, né? Que é o plano financeiro do Estado. É um documento em que o Estado é como se fosse, por exemplo, o orçamento familiar, né? Que a família sabe que tem o custo fixo, tem as despesas, tudo isso aí, e como é que ele vai obter a receita. Ele mostra o que ele vai gastar e como é que ele vai obter. A diferença do Orçamento Geral do Estado e do orçamento privado é que o privado ele faz o orçamento em função da receita. Claro. Ele tem que ter a receita para... E o Estado vai planejando. O Estado é diferente. O Estado ele vai planejar as despesas e depois ele espera obter a receita para poder superar aquelas despesas. Como ele tem o poder coercivo, que é impor as pessoas para pagar o imposto, ele sempre consegue ajustar a receita em função das despesas. Mas ainda assim as pessoas gostam de baldar-se sobre isto. Agora, tem uma situação aí. O imposto sobre rendimento não tem como. Eu digo assim, só há na vida só duas certezas, que é morrer e pagar imposto. Mesmo aquela pessoa que não está inserida no mercado de trabalho, que não tem um emprego fixo, não é? Ele paga imposto. Como? Imposto de selo. Quando você vai para um supermercado, quando você compra um Claro, produto, tem um imposto associado. Não, aquilo já é o Imposto de efeito consumo, direto. exatamente, exatamente. Claro. E aquilo está diretamente ligado à entidade que vai te fazer chegar aquele produto. Certo, certo. Claro, porque ficaria feio eu que não tenho nenhum emprego, tu a receber uma notificação em casa que tenho que ir lá para a gente pagar imposto. Certo. Eu vou me perguntar o que é que eu fiz. Exatamente. Mas eu consigo agora ver que o Estado, de certa forma, faz um esforço enorme para tentar manter a economia mais sustentável. Mas, como é que tu vês a economia angolana? A economia angolana, infelizmente, como é que eu posso dizer? Nós sabemos que a nossa principal dificuldade é a dependência de um único setor. Isso é indiscutível, que é o setor petrolífero. As principais exportações aqui de Angola é o petróleo. E já há bastante tempo o que se discute é temos que diversificar a economia. Temos que parar de depender do setor petrolífero. Por quê? Porque é a mesma coisa que você ter num cesto, todos os ovos num único cesto. Claro, quando aí começar a estourar, fica um pouco complicado de controlar. E a dependência é que tem criado uma instabilidade na economia angolana. Por isso é que todo esforço está a ser feito a nível da diversificação das exportações. Por isso é que tem o programa PRODES, na qual o Estado pensa assim, bem, se eu quero diversificar a economia, eu quero, por exemplo, investir no setor agrícola, eu tenho que criar uma série de subsídios de modo a tornar aquilo estrategicamente viável para o setor privado investir. Mas achas que
criar um programa é uma boa iniciativa, mas há que criar o caminho. Certo, certo. Por isso é que no Prodes, por exemplo, tem um conjunto de benesses de modo a estimular o privado a investir na agricultura. Mas não achas que esse plano deveria estar envolvido com alguns ministérios? Tá, porque esse é um plano que envolve boa parte dos ministérios. Claro que o Ministério da Economia e Planeamento, né, é que é o percursor, mas ele trabalha com vários ministérios. Não é? Não, eu digo digo essa parte de estar interligada entre vários ministérios no sentido de permanecer algo mais sustentável. Se eu vou criar um programa para melhorar a agricultura, eu tenho que analisar a zona de escoamento. Certo, E certo. quando eu falar da zona de escoamento, eu estaria a falar ou interligar o Ministério da Saúde, Certo, o Ministério do Ambiente. certo. E antes de entrar nesses dois ministérios, eu vou colocar também o Ministério de Energia e Águas Certo. e o Ministério das Obras Públicas. Certo, Por quê? Porque certo. eles é que têm que criar esse mecanismo. Por quê? Eu posso ter uma fazenda tão grande e produzir, vamos lá supor, eu vou produzir X quantidades de bananas por dia, maçã, abacaxi, laranja e tudo mais. Agora, vias próprias para eu colocar Sim. os meus produtos em circulação. E depois, água, corrente elétrica. Porque acredito que muitas dessas fábricas que são construídas por direito privado têm geradores. Sim. Geradores. Industrial, sim. Industrial. Porque é mais fácil ter o gerador do que a energia. Em algumas zonas, em infelizmente, algumas zonas, ainda há sim. precariedade. E agora vê uma coisa. Eu vou criar isto e depois vem outra. É os links para que eu possa exportar o meu produto. Esse é um outro processo mais complicado. Certo. Porque eu fui vendo o depoimento de pessoas, ele diz, para que eu produzir tanto se eu não tenho para quem vender? E é justo O isso. escoamento, sim. É justo. Infelizmente. Mas eu acredito que se os supermercados nacionais também incentivassem isso, eu acredito que isto deveria diminuir. Para que comprar uma banana na África do Sul enquanto temos muitas em Angola? Certo. Primeiro vamos aumentar o nível de importação cá, ou seja, vamos colher tudo que é nosso a 70%, 80% e depois os 20% para complementar o 30%, pegamos um pouquinho do exterior, Certo. porque aqui acaba sobrando bastante. Certo, certo. Eu já vi no telejornal Certo. senhoras a deitarem laranjas, mas não estou a precisar. Eu estou a precisar porque eu vi que nós temos um potencial em agricultura muito elevado. Muito. Os meus familiares, quase que muito dos mantimentos que vêm até a minha casa, não compramos. Muito. Sim. Vem da lavra. Sim. Porque a agricultura familiar aqui é muito constante aqui. Estás a ver? Muito constante. E ainda dá, e ainda chega a partes aqui que ainda oferecemos. Sim. É autossuficiente. Estás em a alguns ver? casos, sim. E ainda dá para vender. Sim. E agora imagina um apoio e que tu possas produzir em grande escala. Sim, isto é verdade. Mas tem um porquê aqui. Geralmente no Prodes houve sim envolvimento de outros ministérios, de outros setores. Porque, por exemplo, o setor da agricultura é um setor para já, é um setor cujo retorno é de médio e longo prazo. Claro, Tem todo um processo aí associado. claro. Não é? E depois também, por que é que o Estado aparece como avalista? Por exemplo, o setor bancário, ele tem que prestar conta. Claro, E ele sabe que quanto mais rápido tiver o dinheiro, melhor. claro. E quando é um projeto em que tem um alto risco, não é de inadimplência, que é de incumprimento, então há um aumento da taxa de juros, porque o banco ele ganha através dos juros, não é? Claro. É o preço associado ao empréstimo daquele capital. Mas, e depois também o setor da agricultura tem um outro pormenor, que é há causas que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, Chuvas, exatamente. doenças, essas pragas. Exatamente. Então tem todo aí tem vários fatores aí associados. E é sim necessário criar-se um conjunto de medidas, de políticas, de modo a poder colmatar boa parte desse risco. Aquilo que nós podemos realmente mitigar. E a questão do escoamento, isto já é um problema constante e recorrente. Por isso é que nós temos projetos de modo a melhoria, não é, das infraestruturas, das estradas, tudo isso. Porque o problema de escoamento não é um problema atual. É um problema já de longo prazo. Já há bastante tempo que se discute a questão do escoamento. Sabe por quê? Porque você vai para um supermercado. Há aquele caso que você encontra o produto nacional mais caro do que o produto importado. Por quê? Porque são um custo associado. Para o indivíduo conseguir tirar o produto vamos supor, daquela da província ou localidade até aqui em Luanda, é toda uma burocracia tremenda.
tem Isso por causa das vias. Exato, por causa das vias. Leva todo um processo. Então, o custo associado, muitas das vezes, é que porque ele tem que associar esse custo no produto final, que é no preço final, nesse caso. Porque ele tem que ganhar e ele sabe que, como é que eu vou ganhar? Tem um preço de custo, que é todo o custo associado, e tenho a margem de lucro, que é a margem de venda. Não é? Então, o preço é o preço de custo mais a margem de lucro. E todo o custo associado àquele produto ele tem que incorporar, porque ele só ganha através do preço. Mas ainda bem que tocaste nesse assunto. Tu achas que aqui existe uma fiscalidade em termos de preços? Não, infelizmente, alguns preços aqui ainda não são regulamentados. Infelizmente. E isto cria muitas das vezes a questão do... Há produtos que eu compro aqui a 200 kwanzas. Chego a comprar no Benfica a 700, 800 kwanzas. Isso é porque não é regulamentado. Infelizmente, como existe uma forte expressão da economia informal, isso também não ajuda na formalização também dos preços. Porque você pode comprar no supermercado um produto talvez a 500 kwanzas ou a 1000 kwanzas, e você vai encontrar no mercado informal, por exemplo, a 200 kwanzas. Mas e isso é perigoso para mim. Muito perigoso. Para mim. Por isso é que estávamos a falar agora da fuga ao fisco. Que ele mesmo a vender a 800 kwanzas, ele coloca no papel como se vendesse a 200. Certo. Como se aquilo fosse uniforme. Certo. Mas eu acho que essas entidades deveriam fiscalizar isto. Até o Mamadou faz isto. Certo. O Mamadou vai dizer, não, ou tu compras ou tu não compras. E a população é que paga sempre por aquilo. O preço caro, alto. Eu não consigo entender isto. Uma viatura, eu para sair daqui até o Benfica vou pagar 200 kwanzas. Mas a sair do Benfica para aqui pago 150 kwanzas. Por quê? Sim. Tem essa grande questão mesmo. O problema aqui é a regulamentação de alguns preços. Por quê? Porque 90% das pessoas estão no mercado informal. Mais do que 80%, posso assim dizer. E o mercado informal, infelizmente, é complicado de regular aquela atividade. Por isso é que há um enorme esforço em trazer a informalidade da economia para a formalidade. Porque essas pessoas que estão no mercado informal, para já o Estado perde. Não pagam imposto, não é? Porque não fazem contribuições ao governo, porque o Estado tem que analisar o seguinte, bem, quantas pessoas estão no mercado informal? Quanto é que eu perco de arrecadação? Então tenho que criar uma estratégia de modo a conseguir trazer essas pessoas para a formalidade. Não é? E é isso também que faz com que haja muita, posso assim dizer, esse desfazamento dos preços. Okay. Infelizmente por causa da expressão que tem a economia informal no nosso país. Olha, pessoal, deixem o vosso like. Eu estou a gostar dessa conversa, está mesmo interessante. Olha, esse programa só é realizado graças a Heleno Pay, que tem dado um suporte interessante, e a Abrir Acessórios. Para quem não sabe, Abrir Acessórios é a melhor empresa de produção de fios personalizados. Para ti que queres oferecer o fio personalizado para a tua namorada, para o teu pai, para o teu filho, creio que esta empresa poderá ser a melhor escolha para si, ok? Escolha também a Cofre Cash para serviços de streaming, não é? Caso queiras ter a Netflix, Amazon Prime ou outras plataformas de streaming, não é? Em sua casa, na tua Smart TV, eu acho que essas duas entidades, a Heleno Pay e a Cofre Cash, são as melhores, ok? Caso você queira contactar eles, diga simplesmente que vieste por intermédio da Roma e eles vão fazer-te um desconto. Se não fizerem desconto, queixem por cá e nós vamos divulgar isto. Olha, as empresas aqui, eu acho que tem um provérbio que diz que cada um manda na sua casa. Eu acho que as empresas atuam como isto. Por quê? Porque as empresas não são totalmente transparentes. Certo. Uma delas, vamos lá ver os casos dos bancos. Certo. Por que há bancos que cobram 4.000 kwanzas anual de manutenção e há bancos que cobram 6.000 e há bancos que cobram 2.000 e há bancos que tiram 12.000? Isso é a própria política, não é a política da própria instituição. Porque, infelizmente, o custo associado a alguns serviços ou produtos depende muitas das vezes da própria instituição, não é? Mas agora, isso não tem como o Estado conseguir regular, não tem como. Mas os serviços são os mesmos. Olha, sim, tu abres uma conta num banco BAE certo, e depois vais voltar a abrir uma outra conta num banco Atlântico. certo. Praticamente a linha é a mesma. Mas agora, diferença está na qualidade. Também. E nos custos em determinados serviços. Certo. Mas há serviços que tu vas adquirir no Banco BAE e no Banco Atlântico. São os mesmos. Mas as taxas que são cobradas
são diferentes. Ok, é normal isto. Mas não achas que o Banco Central deveria colocar um preço limite? Não, por que que não? Porque o Banco Central, ele já o faz com a taxa de juro básica. Ele já coloca aí uma banda. É o mínimo e o máximo. Se tu analisares a nível da taxa de juro, é diferente de cada banco. Claro. Exatamente. E isto aí percebe-se e é uma questão normal. O que o BNA faz é o seguinte, é colocar uma banda, dizer que o mínimo que vocês têm que cobrar de juros Porque é isso. também, se Do fosse máximo, algo sim. fixo, creio que tudo seria a mesma coisa. Certo. Não ia haver novidade de um banco e do outro. Certo. Porque não ia haver competitividade entre eles. Então, É este fator, a competitividade. Agora entendo. É este fator. Mas ainda assim, as taxas de manutenção são enormes. Sim, infelizmente em alguns bancos as taxas de manutenção acabam por fazer com que as pessoas se sintam desinteressadas em ter, vamos supor, a sua conta à ordem naquela instituição. Mas também cada vez depende do produto. Depende do produto, que, por exemplo, há produtos que... E talvez o acesso também a alguns serviços daquela instituição. Claro. Sim, por exemplo, se tiver acesso rápido, por exemplo, ao crédito, não importa qual seja o custo associado à manutenção, mas ele sabe que consegue resolver os seus problemas naquela instituição Claro. bancária. Mas quanto ao nível acadêmico, isto na iniciação universitária, tu achas que temos muitos potenciais jovens para criar grandes empresas? Nós temos, mas nós pecamos num fator, sabes o que é? Hoje o nível de desemprego é muito alto. E aqui em Angola, fruto do próprio contexto, criou-se a cultura, criou-se a ideia, a ideologia de que só os licenciados é que têm as melhores oportunidades. Não, há muitos licenciados que não têm emprego. Exatamente, essa é a grande questão. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos a seguinte expectativa. Até os nossos pais também acabam por estimular isso. Meu filho, se queres ter um bom emprego, vai para a universidade, se forma, vais conseguir a tua melhor oportunidade, vais conseguir oferecer melhor rendimento, maior mobilidade e transição. Mas quando o indivíduo termina o ensino superior, se depara com um bocado de trabalho e não tem oportunidades. Mas não achas que isso também é uma determinada limitação e falta de empenho? Porque os nossos pais, claro, formatam-nos a mente com esse tipo de linguagem. Certo. Eu já ouvi bastante isso. Certo. Mas não achas que nós, de certa forma, também teríamos de ter um input? Porque podemos ser os melhores estudantes da universidade, mas no mercado de trabalho pode não ser dinâmico, isso. o mercado de trabalho é dinâmico. É muito dinâmico. Mas agora, não achas que se nós tivéssemos uma economia, um sistema totalmente funcional, não achas que esta quantidade de nível de desemprego deveria diminuir? Deveria sim, mas tem um fator que é importante que é. Hoje, aqui em Angola, nós ainda temos déficit de qualificações. Boa parte da população tem uma qualificação muito baixa. Mas hoje em dia o número de escolas e universidades aumentou bastante. Exatamente, e tem esse fator. Agora vamos olhar. E como é que fica aquelas pessoas que têm a formação profissional, o ensino técnico? Porque tem, por exemplo, quem faz uma formação profissional, ele já tem competência para entrar no mercado de trabalho. Porque ele tem um conhecimento prático, um conhecimento orientado. Claro. Agora, o ensino superior, porque tem uma complexidade e geralmente alguns cursos você não tem a componente prática. Claro, porque é mais vantajoso uma empresa contratar um técnico do que um licenciado. Certo. Então, nós temos que pensar o seguinte, porque mesmo fazer o ensino superior, eu digo sempre que é para quem pode, e poder não é só financeiramente, mas também a nível de intelectualidade. Claro. As pessoas que não estão preparadas e não têm foco, talvez não têm interesse em ter que entrar para o ensino superior. Talvez, mas eu acho que a juventude de hoje simplesmente, queremos ter aquela transição, né? Queremos seguir o rumo da nossa formação e tudo, mas a gente não sabe realmente aquilo que quer, aquilo que vai fazer na universidade. Sabe por quê? Porque, para já, grande parte das pessoas escolhem os cursos em função do que os pais recomendaram. Claro. É aí onde está o erro, realizar o sonho do pai sem que tu gostes daquilo. Certo. Essa é a principal dificuldade. E o que acontece é o seguinte, o camarada fica aí 3 ou 4 anos, 5, 6, 7 anos, e acarreta várias cadeiras porque supostamente não está a conseguir se enquadrar. Mas eu agora começo a ver, ainda bem que tocaste nisso, eu agora começo a ver que isto mesmo é um erro. É um erro. Seguir a ideologia dos nossos pais é um erro. Por quê? Porque anteriormente, quando havia guerra, os nossos pais não tinham essa oportunidade de escolher o que vão ser. Porque uns não pensavam em ser militares. Foram levados pela rusga, por obrigação, são militares. E hoje são generais, têm alta patente, uns são polícias e tudo. Mas hoje, nós já estamos numa era da paz. Já temos a liberdade. Certo. Por que ainda
somos tão influenciados. Acho que isso é fruto mesmo do próprio contexto e nós temos aquela ideologia, não, tenho que agradar o meu pai, não é? O meu pai, e depois tem aquela situação que o pai vai te falar, olha, o curso que dá dinheiro é esse curso. Vou falar com o tio fulano, tio cicrano, já tem um lugar, vamos tentar te enquadrar. E isso acaba por, de certo modo, influenciar as pessoas a seguirem a orientação dos pais. Por quê? Porque nós, no nosso país, infelizmente, né, sabemos como é que a figura paterna tem um poder mais, por exemplo, coercivo, de obrigação, não dá quase espaço de manobra para o filho tipo, escolher aquilo que ele quer fazer. Okay? Já nossa geração, por acaso, é totalmente diferente. Nós hoje sabemos que há muita gente que se arrepende das decisões que tomaram. Talvez Claro. a sua inclinação não era a economia, talvez era a sociologia, não é? Talvez era fazer um curso técnico e começar a investir. Não é? Então, nós começamos agora a ver que o que nos transmitiram, infelizmente, já não se aplica. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos jovens licenciados desempregados. E um jovem desempregado está suscetível a tudo. Claro, falta de ocupação e depois... A prostituição, a delinquência, tudo isto. Mas também isso está com base na mentalidade. E também tem... Porque infelizmente, há sempre uma alternativa. A questão, por exemplo, do empreendedorismo. Tem que se criar condições de modo a estimular as pessoas a empreenderem. Está tudo bem. Mas ainda assim, sem esse estímulo, eu acredito que nós temos uma força interior de correr atrás. Claro. Fazer as coisas acontecerem. E essa força de vontade que muita gente não tem. Certo. Mas tendo em conta que tu tens muitos estudantes na universidade, tu dás aulas para o primeiro e o segundo ano? Sim, dou o primeiro, o terceiro e o quarto ano. Tu pegas mais aqueles que já estão a sair da universidade. Certo. Mas o que é que tu passas para eles? Motivação. Em termos de motivação, é o seguinte, eu hoje estou um pouquinho preocupado em dizer o seguinte, que é importante nós realmente seguirmos aquilo que nós temos vocação. Claro. Que no fundo eu posso dizer que é o propósito, tá a ver? E quando você consegue encontrar qual é a tua orientação vocacional, qual é o teu foco, você será mais produtivo naquilo realmente que você nasceu para fazer. Claro que há pessoas que, em função de alguma insegurança, levam tempo a descobrir qual é esse foco. Mas o que eu faço é o seguinte, eu recomendo, por exemplo, vocês estão nesse curso de empresas. O que eu espero é que vocês tenham a capacidade de um dia gerar posto de trabalho. E que não dependam ou trabalham durante muito tempo para como também muitos estão a pensar em sair para ir gerir empresa alheia. Certo, o que é difícil. Certo. É? Há quem pensa assim, não, eu vou entrar nessa empresa, ficar X tempo, vou lutar com os cargos de chefia e um dia chego também como gestor daquela empresa. Não, mas enquanto jovens nós tínhamos muitos sonhos, nós temos até agora. Eu já pensei, vou trabalhar na Sonangol. Esse é o sonho de todo mundo. E depois durmo. Finanças. Vou para uma Total. Depois acordo, não, quero ir na Chevron. E depois quando tu começas a ver a realidade, vês que é totalmente diferente. Certo. Mas como me enquadrar? Como é que tu achas que um jovem, não é, que está a seguir o seu rumo acadêmico, deve se enquadrar para ter os critérios suficientes que essas empresas não é, precisam? Porque vês a dificuldade. Me pedir 12 anos de experiência ou 5 anos de experiência bem comum é complicado, tendo em conta que eu só passei todo o tempo na universidade. Certo. Se tivesse, por exemplo, uma política de estágio, aí facilitaria muito. Teve uma altura que na Lusíada tinha essa questão do, não diria estágio, mas organizavam uma feira de emprego. E nessa feira de emprego ajudava a absorver boa parte dos quadros da Lusíada. Era uma feira só específica para os alunos da Lusíada. Isso ajudava muito. Mas essa universidade acabou por angariar muitos estudantes que eles formaram? Não. Penso que teve sim uma fase que houve uma política para a questão da absorção dos quadros, né, aqueles que quadro de mérito, mas depois, com a função das mudanças, a crise pandêmica também depois inibiu, porque infelizmente um dos setores que mais sofreu foi o setor da educação, não é? na pandemia, não é? Educação, turismo e lazer. E isso fez com que perdeu-se essas práticas que era tentar aproveitar os quadros da instituição, pelo menos os melhores alunos, e também essa questão de proporcionar feiras, não é, que é para absorver ou para ajudar os quadros da universidade. Me diz uma coisa, isso é uma dúvida que eu tenho já desde 2020, quando surgiu a pandemia. Muitas das instituições superiores começaram a subir ou fazer um planejamento da subida das propinas. Sim. Mas isto por causa de algumas coisas que foram implementadas, a compra de
aqueles equipamentos para Certo, medir a temperatura, certo, a compra de álcool gel, certo. uns até estavam a comprar sabão. Sim, Mas agora, essas empresas, por sua vez, já trabalham no mercado há anos, sim, já fizeram muito dinheiro. sim. Eu presinto que essas faculdades, se entra 100, sai 100, pagando salário, o resto vai para o bolso dos donos, e eles depois sobem para ganhar mais. Mas agora, o que eles fazem com o capital de lucro que eles já fizeram anteriormente? Isso falaste de um aspecto muito importante. Durante a pandemia, eu fiquei a pensar, mas não é normal uma instituição que já está há bastante tempo no mercado. Vai decretar crise. Exatamente. E depois tem um fator de mas não tem fundo de maneio. Todo esse tempo que exerceu a sua atividade. Fundo de emergência não não existe. E foi uma fase que os professores que não são efetivos tiveram uma situação complicada. Receber 50%, enquanto os estudantes nem pagavam 50%. E a instituição que os professores nem sequer receberam. Vê. Nem sequer receberam. Criou-se assim, conversou-se com os professores, prometeram que podiam fazer, isso é um caso prático, um caso que é o que aconteceu e eu pude presenciar, prometeram que podiam fazê-lo, mas não fizeram. Não fizeram. E só para mostrar aqui como é que a nossa classe não é, posso assim dizer, dos professores, ainda é muito fragilizada. Ainda temos muitos problemas e nós não temos aquela compensação, aquele reconhecimento que nós merecemos. Mas depois vamos dizer que isso é um problema do Estado. Infelizmente, aqui culpamos o Estado. E eu acho que nessa fase o Estado não tem nenhuma culpa. Não, para a instituição, o Estado tem culpa, não diria culpa, mas... Porque o Estado disse, olha, vamos cumprir alguns requisitos para nós mantermos a doença mais distante. Certo. Vamos fazer o uso obrigatório das máscaras, Certo. o uso do álcool gel, Certo. e vamos ter ali um termômetro para nós controlarmos. Certo. Ok. Tem custos. Certo. Quais são os custos das instituições? Compra de álcool gel, e as fábricas também acabaram por subir o preço, porque eles também pretendem, Certo. ok. E as instituições, de certa forma, viram que, ok, o Estado está a colocar o álcool gel e a compra destes equipamentos, então vou subir um pouquinho na propina. Sim. Mas não poderia ser assim. Naquela fase, esperava-se que essas instituições até diminuíssem ou mantessem a propina. Por quê? Porque subir numa fase em que muitos estavam a entrar para o desemprego, como é que eu ia pagar? Mas tem uma situação, sabes que toda instituição privada não é, tem um guia orientador, que é o lucro. Claro. E ele sabe que ele comprando, porque o Estado colocou um conjunto de requisitos, de condições que podiam permitir, sim, para operar. Operar exatamente. Então, infelizmente, esse conjunto de requisitos requer custo, requer a empresa ter que desembolsar. Claro. E ele tem que arranjar uma forma de conseguir ter o retorno. E qual é a melhor forma? É o preço. É a forma que ele tem de conseguir o retorno. Vai imputar isso no preço. E é ali uma capacidade imediata dos nossos investidores. Certo. Por quê? Porque nos 30 mil que ele já cobra mensalmente, ele já consegue um retorno suficiente. Certo. Que dá para retirar o capital que ele gastou. Aí depende, por exemplo, porque ele tem um custo fixo. E os custos fixos, às vezes, nas instituições, é que são bichos de sete cabeça. Vamos lá fazer aqui uma análise. Quantos docentes tem a Universidade de Lusíadas? Eu acredito na minha faculdade, deve ser, acho que uns 30, se não estou em erro. 30. 30, sim. Ok. A propina mínima creio que está nos 40, 37. Sim. Eu acredito que a Lusíada tem mais de 1000 estudantes. Não, acho que a mínima está em 41, se não estou em erro. 41. Eu acredito que a Lusíada está com mínimo de 1000 estudantes. Esse ano, sim. Teve uma altura que, infelizmente... Vou fazer aqui umas contas. Vamos lá ver. Vamos lá supor que o meu telefone desligou. Marcos, mostra só o teu telefone. Não. Faz aí, não é? Faz aí 41 mil vezes 1000 estudantes. $41 milhões. Vamos lá. São 41 milhões de kwanzas angariados, né? Num mês. Lusíadas fatura, mano. Cheio. Eu tenho que entrar nessa cena. Agora temos que ver os custos. Vamos chegar ali. Vamos chegar mais. Uhum. É muito cumbu, mano. 41 milhões. Eu quero ser sócio da Lusíadas. Mas agora vamos lá. São por aí 30 professores na tua faculdade. Sim. Teto máximo salarial.
Aí depende, aí muitas vezes depende da categoria. Essa é a base. Depende da categoria E do vê, estamos a professor. fazer com a base de 41 mil quase, já chega em 41 milhões. Depende da categoria de docente. Qual é o Sim. salário máximo que é pago lá? 800 mil? Aquilo é por hora, acho que por hora, o máximo é acho que por hora 8 mil, se não estou em erro. 8 mil? Sim. Acho que é para os mestres ou não, os doutorados, penso eu. Quantas horas tem um professor mensalmente? Aí depende também da disciplina. Há disciplina que são 3 vezes por semana, outras 2 vezes por semana. Vamos lá supor que um docente tem 46 horas, chega? Penso que sim. 46 vezes 8. Cadeiras. Pessoal, eu já usei muita matemática no meu curso de engenharia. Como já tenho a tecnologia da máquina, Isso é então bom. fica mais fácil para mim. Quanto é que deu? Vezes 8. 361. Quero dizer, se eu... 362 mil, não é? 68. 368 mil quase. Se o professor tiver 46 horas de trabalho, já é um salário... Eu acredito que é um salário pouco para um docente universitário, no meu ponto de vista. Certo, certo. Ok? Dependentemente da instituição. Uhum, Para mim, sim. os docentes deveriam ganhar muito bem, Sim. porque eles são os pilares para muita coisa. Certo, certo. Então, se nós temos um conhecimento, eu acho que os professores deveriam ser valorizados de tal forma, conforme são valorizados os bancários, os engenheiros e os médicos. Para mim, Nós é que formamos. yeah, Nós formamos para os as docentes empresas, têm um nós é que papel formamos. fundamental. Então, 368 vezes 30, quanto é que dá? Vai passar, né? Deu quanto? 368 mil, nesse caso. Ah, Vezes 30. São 11 milhões e 40. Agora imagina, 30 professores a ganharem 368 mil quase. A Lusíadas gasta 11 milhões. E em folhas, não é? Comprando aí na NCR, folhas brancas, 2 mil e tal, vai comprar por ali 50. Tem os funcionários, não é? Tem os funcionários de base que não ganham mais de 300 mil. Tem as empresas que ele vai terceirizar, por exemplo, para a questão da limpeza. Não é? Não, aí já é o Também básico. Na empresa de limpeza vai dar ali, se calhar, uns 200 mil e aquela empresa de segurança e de limpeza vai pagar 10 mil no funcionário dele. Tem a empresa de segurança que por mês ele vai desembolsar 200 mil. Mano, eu acho que a Lusíadas fica com um lucro de quase 20 e tal milhões mensais. Agora tu imagina 20, vamos lá supor 21 milhões se a Lusíadas gastar ali 41, né? Se a Lusíadas gastar no total 20, 21, vamos ficar com 20 vezes 12. 20 vezes 12. 240 milhões anuais, mano. Pô, esse dinheiro é muito. Imagine, durante 5 anos, os sócios da Lusíadas têm muito dinheiro. Estás a ver o que tu estás aqui a fazer esta analogia. Começas Mas a ver... claro, olha, existem custos que nós não colocamos Sim, aqui. sim, sim. Impostos, Sim. ainda Isso tem que eu questões de isso que eu queria dizer. combustível, Uhum, sim. e essa questão de transporte. Sem falar Alimentação. que os que têm cargo de direção têm Yeah, algumas Yeah, benesses. yeah, não, tem razão. Então, acaba Mas por ainda muito assim é importante. muito dinheiro. Sim, só esse cenário que tu fizeste aqui mostra que, infelizmente, no nosso país, aqui o ensino é um negócio. Muito lucrativo. Eu até quero abrir já um colégio. Mas agora, depois tem uma grande questão. Será que a qualidade se justifica? Olha, é ali onde eu queria tocar. Eu acho que as instituições têm que tirar, não é, da direção, têm que tirar o pensamento de que o nosso estudante fica mais barato e o estudante de fora fica mais caro. Certo. Por quê? As nossas instituições hoje, poucas delas vão buscar professores do exterior. Falo da Agostinho Neto porque é lá onde eu estudei. Na época em que eu comecei, tinha mais professores estrangeiros. No departamento comecei Também a na ter minha mais época, sim. professores Também tinha. angolanos. Mas em tempos atuais, parece que as instituições já estão a mostrar aquela flexibilidade de pegar os seus próprios estudantes. Não, mas aí tem uma situação. Foram obrigados. Porque É. em função da crise foram obrigados. Porque não estavam a conseguir manter os professores E agora estrangeiros. vê, Foram e eles obrigados. podem dizer, você vai pegar ou vai largar. Porque eu estava a ouvir um senhor, aconselho vocês a verem, também um brasileiro que é o Eduardo Marinho. Ele disse,
as empresas precisam dos trabalhadores. O funcionário precisa trabalhar para uma empresa para dar de comer à sua família. Sim. Então aquilo é um desejo conjugal. Sim. Eu desejo trabalhar na tua empresa e você deseja ter como funcionário. Certo. Agora, essas entidades acabam vendo que tu é que precisas. Nós não te precisamos. Será? Imagina que tu ficas com os teus 30 empregos. Fica Certo, para ti sozinho. Certo. Como é que tu vais operar? Sempre quem faz a economia são as pessoas. Quem faz as empresas são as pessoas. Por que é uma empresa? A empresa é um conjunto de pessoas. Estás a ver? Estão aí em prol de uma causa, não é que é um bem ou um serviço. E muitas instituições dessa natureza acabam pegando os seus professores que foram estudantes daquela instituição e pagam salários muito baixos. Certo. E ainda nem a respeito. Certo. Por quê? Porque ali parece que há um... Não. Eu digo que há uma luta entre o estudante e os seus antigos docentes. Por isso é que eu digo a questão da valorização. Peca-se. Ainda, infelizmente, nós temos problema de valorizar os professores nacionais. Agora, hoje já mudou completamente a prática. Mas mudou porque por obrigação, porque chegou uma altura que manter um professor estrangeiro, né, Estava a ser muito era caro. muito custoso para a instituição. Mas também tem... Eu acho que tu analisaste esse pormenor. Tinha muita disparidade do salário de um professor estrangeiro com um angolano. Havia. Um professor estrangeiro poderia ganhar ali quase 1 milhão e tal. Havia. E um professor nacional pode chegar até 210, 220. Mas tem o mesmo nível acadêmico. Havia, sim. Infelizmente aqui as coisas só melhoram por obrigação. Quando estamos mesmo apertados, não temos solução, aí começamos a dar valor nas coisas que nós temos. Eu entendo sim que os estrangeiros têm um Tem um upgrade sim, maior por exatamente. causa da prática Sim, e sim. tudo mais. E quando chegam aqui, ficam invadecidos. Qual é o objetivo? Aqui é a partilha de conhecimentos. Por exemplo, no meu caso, na altura, eu trabalhei com um professor estrangeiro, um russo. Chama-se Sergei. Acho que já ouviram falar. Não, o Sergei já Sim. ouvi. Eu fui assistente do Sergei. Não é? Ele me deu toda Parece que era o professor com a disciplina mais difícil da Lusíadas. Sim, matemática. Matemática. Sim, matemática, exatamente. Eu trabalhei com o Sergei. E o Sergei, ele me passou toda a experiência. Eu fui mesmo, posso assim dizer, muito bem instruído. Deu testemunho. Deu Não escondeu segredo. Até os livros te passou. E fazia questão de, todas as horas que eu dava, fazer um relatório, explicar, pessoas, meu, falhaste aqui, falhaste aí, da próxima vez tens que melhorar aqui. Até que ele sentiu que não, já estás preparado, agora podes dar as aulas sozinho. E comecei a dar as aulas sozinho. Mas como é que era no processo em que tu eras estudante? No momento de estudar para a prova? Sim. O professor partilhava os livros, a bibliografia em que ele tirava? Partilhava. Porque eu vejo que isso existe na privada. Sim, partilhava. Porque na pública, os meus antigos docentes escondiam os livros. Não, porque tem aquela situação, sabe qual é a estratégia? Quando um professor ou não tem tempo, ou infelizmente só tem aquela bibliografia e as provas ele elabora com base naquela bibliografia, então ele tem que guardar como se fosse um segredo, estás a ver? E quando os estudantes descobrirem, vai ser a mesma coisa. Será Sim. que tu também guardas? Não, eu faço questão de recomendar, até eu digo o seguinte, as provas serão baseadas... Não recomenda, levanta mesmo o livro e diga, olha, a matéria tirei aqui. Sim, e eu faço isso por acaso. E depois, e também para estimular o hábito de leitura, eu falo, não, está aqui a bibliografia. A principal bibliografia está aqui, eu mostro o livro, recomendo e ainda dou uma orientação. Quem conseguir comprar o livro, estudar o que está aqui, tendo em conta o programa que eu disponibilizei, terá um bom desempenho na prova, porque tudo será com base nesse livro que está aqui. Tu dás aulas de matemática? Dou matemática, análise de gestão financeira, matemática financeira e finanças públicas. O cara é fera. Para dar matemática. E matemática parece que é a disciplina mais difícil. Para mim foi a mais fácil. Porque eu tive cálculo 1, 2, 3, 4 e tive a última que foi cálculo 5. Para mim foi algo familiar, algo que eu gostava. Certo. Mas eu noto que eu já tive em 2018, tive amigos e amigas que estudaram na Lusíadas. Eu, inclusive, já ajudei. E, inclusive, também já fiz provas de pessoas na Lusíadas. No WhatsApp. O sistema. Pessoas que estão na sala de aula. Eu conheci esse sistema. Estão a fazer prova no WhatsApp.
Oh, Alan, estás fixe? 19 horas vou fazer a prova na Lusíadas, vou te mandar o enunciado. Eu falo, tá fixe. Ele manda, eu resolvo tudo e depois 15. Eu fico, uau. Como é que é o sistema de controle aí? Mas aí agora vem uma situação. Tu estás a contribuir que é para... São os favores. Estás a inibir o processo de aprendizagem de alguém. Olha, e se tu negares, fica uma coisa complicada. Vai dizer que não, tu já não és o... E as pessoas relacionam muito coisas que podem lhe fazer crescer com falta de humildade. Sim. Se eu dizer não, vai dizer, ele está a se achar. Sim. Já não quer ajudar os irmãos. Então, tu fazes. Só que quando tu fazes, querem mais. Sim, porque na altura, por exemplo, eu tive alguns colegas que deixaram as cadeiras e depois tornaram-se meus alunos. Aí pensaram que não, pá, é meu brother. Mas como é que... Olha, e isso de certa forma também, como é que é ter relação com teus que sentaram juntos? Sim, sim. Não há respeito. É uma grande responsabilidade. E infelizmente as pessoas confundem. Nós hoje temos estes problemas. Quando você se depara numa situação que tens um estudante que é teu amigo, que durante o teu processo formativo conviveram bastante, então ele pensa que tem alguns benefícios, não é? Só pelo simples facto de conviver contigo, de ter uma certa intimidade. Mas nesse bloco, olha pessoal, vocês têm que deixar o like. Deixem o like, subscrevam o canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Deezer, Google Podcast ou Podcast Edit. Então vocês poderão ver o nosso podcast e subscrever o canal. Porque é bem complicado. Eu digo isso porque nós também gostamos de fazer sentir o nosso nome. O professor jovem. Não sou pessoa jovem, por saber que ele é meu colega, foi meu colega, sentamos juntos e agora sou professor dele. Certo. Vou lhe mostrar. Quer dizer, você vê o teu colega. Olha, se você não estudar, vai reprovar. Olha, por acaso aconteceu comigo, foi uma coisa bem engraçada. No segundo ano, eu tinha os meus amigos que infelizmente não estudavam. E eu falava assim, vocês não estão a estudar, eu vou ser vosso professor. Eu não sou aí. Ismael, se você for meu professor, eu desisto. Na brincadeira. E depois aconteceu realmente. Desistiram? Não desistiram. Hoje são meus alunos. Sempre a reprovar. E pensaram que teriam alguns benefícios, mas eu digo assim... Mas também tens que ser mais flexível também com ele. Como é que eu fui flexível? Ou dar aulas de recuperação, é isso que eu fiz. coisa. É isso que eu fiz. Eu disse, bem, eu não posso colocar em causa o meu profissionalismo. Claro. Mas eu também tenho que reconhecer que nós temos uma intimidade. Nós convivemos junto e durante o meu processo formativo, de certo modo, você me ajudou que isso acaba a amizade. Sim. O que é que eu faço? Eu dou explicação, não é? De reforço, dou algumas orientações, que é para ajudar mesmo esse pessoal que teve um laço muito forte comigo. É a única forma que eu faço, é dar explicação da orientação. Isso estraga a amizade. Você imagina tu a dar um zero pro teu amigo. Já tive uma situação do gênero. Infelizmente, apliquei mesmo um zero tu no camarada. Tu vais desligar o telefone? apliquei um zero no camarada. E depois essas pessoas, não é? Eles não estudam. E querem colocar a responsabilidade em você. E tentam ele quer dizer informação falsa. Fulano mudou. O professor é que é malandro. Sim, fulano mudou, agora é professor. Não está a ser humilde. Sim, agora mudou porque é professor. Ontem, anteriormente já lhe ajudei, já fizemos aquilo. Mas também tem outra. Muitos dos professores fazem mesmo isso por malandrice. Por que não aceitam fazer correção em frente do estudante? Aí depende. Aí depende se... Aí se ele sabe que ele atribui aquela nota em função mesmo de uma represália, então ele tudo fará para não fazer a correção. Porque eu também já vi casos de que professores, né, que tinham, né, na sala de aula os seus colegas do passado. Ele fazia o quê? De noite, enquanto elaborava o enunciado, enviava já para os seus mais chegados. Certo. Dizia, olha, vocês não podem ficar com os novos porque senão não vai haver respeito. Certo. Então, dou-vos aqui o enunciado, estudem, é isto que será na prova. Chegam ali, foi fácil, não sei o que. Vão eliminar a cadeira. Sim. O professor vai dar 15, 16, 17. E são essas mesmas pessoas que depois vendem ao professor. O professor já nos deu. Sim, isso é algo muito errado. Já nos deu. Mas sentes que o ensino superior, quanto à qualidade dos docentes, Assim, eu falo por experiência própria, porque na altura havia muitos professores estrangeiros, passaram a experiência, conseguiram realmente orientar os assistentes. Na altura, na Lusíada, você entrava como estagiário e tinhas aí um processo de 6 meses, a mesmo 1 ano, para conseguir ter a liberdade de poder dar as tuas aulas.
Mas hoje na Lusíadas entra muitos jovens. Sim. E a maior parte dos jovens que eu pertenço, não pertenço, mas tem um leque de pessoas que eu não convivem comigo, mas conheço assim de longe, bebem bastante. Aí, E eles aproveitaram ir na Lusíadas para estar no centro dos bares. sim, Eles vão lá buscando mulheres sim. e saídas desnecessárias. Eu ainda hoje passei por lá, estudantes daí. Essa geração, infelizmente, a nossa geração, a geração atual, como é que eu posso dizer? Está um pouquinho desviada. Mas o que a instituição tem feito para manter os alunos íntegros? Porque aí é quase que complicado. Por exemplo, eu sei que os estudantes começam a ganhar maturidade quando chega uma altura, não é posso assim dizer, Reprovam 3 reprovam, anos. você começa a ver que não funciona muito bem assim. Porque aqui nas instituições reprova na Lusíada, vai estudar depois numa outra universidade. Depois tem aquelas questões que vai para a gestão de empresa, tá complicada, muda de curso, vai para recursos humanos, não é? Mas lá não há sistema de. Nós na Universidade de Agostinho Neto, nós tínhamos desculpa, tínhamos o sistema de prescrição. Aí é. Deixas uma cadeira durante 3 anos fora da instituição. Ok. Nós não temos. O que nós Isto temos também- aí é que com 5 cadeiras você consegue transitar para um outro ano. Mais do que 5 já não. 5 cadeiras. Sim. Não, é muito. Na altura era 3, agora são 5. É se não tem erro, muito. sim. Na Universidade de Agostinho Neto eu digo que o método é bom, não é? Porque isso estimula as pessoas a estudarem. Estimula. Porque cada disciplina congela a outra. Boa, é isso que eu queria dizer. Que, por exemplo, se você reprova em matemática 1 ou álgebra 1, Nem verás. Sim. Se tu deixas álgebra, nós temos álgebra linear e geometria descritiva Certo. juntas. certo? Se tu deixas álgebra, não verás análise 2 nem a 3 no segundo ano. Já na Lusíada, e penso que em outras instituições também deve ser uma prática constante, não condiciona. Você pode deixar a matemática 1, pode fazer a matemática 2. Só a química fundamental já condiciona 2 cadeiras do segundo ano. Essas questões do condicionamento acabam por estimular Claro, e a obrigar os estudantes a se esforçar. claro, porque eles quando colam o horário te deixam aí talvez pendente uma observação. Certo? Esta disciplina, aquela e esta condiciona isto. Então tu já sabes, uau, se eu deixar esta, vou para aqui, se eu deixar esta, vou para aqui. Então tu já começas a imaginar. Eu deixo 3 cadeiras na Universidade de Agostinho Neto, nem no segundo semestre tu vais. Não vais. Se deixas 2, podes até ir para o segundo semestre, mas não vais aprovar para o segundo ano. Por quê? Porque tem 2 cadeiras nucleares que condicionam. A única cadeira na Agostinho Neto que não condiciona para a engenharia que eu tive foi ICP, que era programação. Eu também detestava programação. Eu nem sei o porquê que eu tinha programação, mas eu detestava aquilo porque era uma disciplina para os informáticos e estavam a dar engenheiros químicos. Eu via, mas eu tenho que saber qual é a programar. necessidade, não é, E depois o aprender? professor não chegava para programar no computador, chegava aí com umas folhas, porque, vamos lá, até já me esqueci, vamos assim, eu via, prof, não faça isso. E reprovei nessa disciplina, deixei essa disciplina, porque eu sou assim, eu quando não gosto de algo, não gosto, e não vou gostar até o fim. Mas isso pode condicionar. Me condicionou. Certo. Só que depois eu parei e disse, pô, se os meus colegas conseguiram, mesmo não gostando, eu também posso fazer, porque Certo. se eu quero sair daqui, tenho que fazer. A minha sorte foi que aquela disciplina me levou ao exame especial. E nem condicionava. Fiz o exame especial, passei. O professor disse, olha, tu passaste na disciplina. Eu disse, uau, possas. Eu tenho que terminar aquilo que eu comecei. Se eu comecei, então vou terminar. Certo. Terminei e fui mais para lá. Mas, no tempo em que eu entrei na Agostinho Neto em 2014, havia mais alunos adultos, não é, em tempos anteriores do que hoje. Sim, hoje a Mas o parte que é da que se população deve é isso? maioritariamente jovem, não é? Nós sabemos disso. Por exemplo, a população de 15 a 24 é a população maioritariamente. Olha, Aqui em Angola. aqui por detrás, no bairro Azul, tem uma escola que até meninos de 13 anos estão a fazer o seu estudo de noite, 6ª classe, 5ª. Eu fiquei impressionado, eu vi, uau, por que isso? Será que não tem vagas para o turno da manhã? Tem. Encontrei jovens de 17, 18 a estudarem de manhã
e meninos assim pequenos a estarem de noite. Por Não isso é- achas que é um perigo? Por isso é que há essa preocupação com a questão com a juventude. Sendo a população maioritariamente jovem, então há necessidade de se criar uma série de condições de modo também a proteger estes indivíduos. Reprovam mais aí na 12ª Sim, também. sim, e depois é o risco associado, né, por exemplo, aos estudantes que estão estudando no período diurno, noturno, até posso assim dizer, noturno. Por quê? Porque, vamos lá ver, depois tem a questão também da própria localidade, onde ele vive e onde está a instituição. Claro, Né? E há muito risco associado àquele indivíduo. claro. Então, tem que se criar, sim, condições, mas também é complicado conseguir mitigar isto. Né? Infelizmente é complicado. Não, porque Não hoje, tem controle sobre isto. a cada dia que passa, eu fico mais feliz pelo simples facto do Estado, ao longo do tempo, colocar mais escolas, mais universidades, mas ainda assim, as universidades acabam não melhorando muitas das vezes a qualidade. Sim, porque o problema é que não é só aumentar a escola, mas o impacto, estás a ver? Infelizmente nós temos muitas universidades, mas qual é esse impacto? Está-se a formar muita Mas os gente. estudantes do 3º ano e do 4º já estão em fases de transição, Sim, sim, já têm que começar a ter estágios. sim. A Lusíadas tem algum convênio com Não. algumas empresas? Não. Se eu faço gestão empresarial, não é? Se tem uma turma de 30 estudantes, eu poderia ter, assim, eu posso ter parceiros, não Sim. parceiros que vão contratar os meus estudantes. Se contratar, melhor. Sim. Mas eu acredito que o Estado também tem que ter esse programa, obrigando as instituições a terem isto. Quantos estudantes da Lusíadas foram para Sonangol? Nenhum. Certo. Então, eles poderiam fazer o seguinte, olha, somos 30, 5 vão para a GT, para não ter aquela de, não, eu calhei no grupo para ir nos Correios de Angola, eu vou trabalhar nos Correios de Angola. Deixa já aqui dizer que os Correios de Angola, para quem quer fazer compras do exterior, é uma das melhores vias. Apesar que é um pouquinho demorado, mas chega. E tens umas taxas mais reduzidas. Então, uns vão para os Correios e tudo, mas para não se sentir-se injustiçado, fazem rifa. Façam rifa, eu escolho, eu vou para a GTL e tudo mais. Vão fazer testes, Sim, isso também estágios. seja em função também mesmo do próprio curso em si, em função também posso-se dizer, da aplicação ou da orientação vocacional do próprio estudante. Por exemplo, o que eu recomendo falo isso no meu estudante, do primeiro ano. Vocês vão estar aqui na instituição durante 4 anos. E eu sei que todo mundo tem uma vocação. Então, se vocês descobrirem na cadeira, vocês têm melhor inclinação, que vocês realmente gostam, se focam naquela cadeira. Quando alguém tiver alguma dificuldade naquela cadeira, a primeira pessoa que vão pensar é em você. Isso também vai facilitar na questão da especialização. E essa questão aqui pode ser mal interpretada. Focar-se numa cadeira, vai viver em outras. Não, mas é que tá, eu falo, é claro, você tem várias cadeiras. Mas, por exemplo, tem uma cadeira que você tem melhor inclinação. Claro. E eu via, por exemplo, em matemática. Havia cadeiras que eu era obrigado a estudar horas e horas, e matemática não. Aquilo basta eu explicar nos meus colegas, já interiorizei aquilo e estou preparado para fazer a prova. Mas parece que é mais fácil explicar matemática do que uma disciplina totalmente teórica. Matemática Sim. exata. Sim. Chegou aí matemática financeira. É Olha, prática, sim. 1 mais 1 é 2. Então, 10% de 100 mil Certo. é 10 mil. Certo. Então, vamos aqui. Sim. Mas como é que tu elaboras as tuas provas? Problemas já dados nas aulas ou tem alguma novidade? Não, tem novidade. Por exemplo, em termos de matemática financeira, eu como trabalho também na banca, então eu tento trazer exercícios muito associados realmente que se aplica. Não é? Mas com casos já exemplificados na aula. Exemplificado, exatamente. Porque eu nunca passei por isso. Exatamente, casos exemplificados. Os exercícios que vinham sempre nas minhas provas, nunca vi nas aulas. E nunca vi no folheto. Nunca. Ah, mas daí é que está, desde que tenha digo assim, a essência, E o professor também nunca passou aquela ideia. aí não é Era complicado. tudo novo. Não, aí é complicado. Aí não Por quê? pode, Porque tu não é podes justo. cobrar algo que tu não dás. Não é justo, sim. Aí não é justo. Mas nós passamos por isso. Sim, e depois tem aquela questão da dependência. Você depende do professor, a professora é que manda. E se você reclamar, pode condicionar a tua aprovação. E acredito que ainda há professores como este. Ainda E há existem também professores ainda que pessoas tradicionais. está a dar aulas em uma universidade às 8 horas. A aula dele tem que ir até às 10h05. Ele dá aula até às 8h30. Diz, olha, aí eu faço isso, falam com o delegado, já está. Ele vai para uma outra instituição. Sim. Não achas que isso prejudica o ensino? Muito, muito. Mas também isso é em função da própria conjuntura. Por
professor sabe que o que ele ganha aí não é suficiente para arcar com suas despesas. Ele vai ter que arranjar uma forma, por exemplo, de ter uma outra fonte de renda. E ele tendo uma outra fonte de renda, onde recebe melhor, o que é que ele vai priorizar? Vai priorizar a fonte de renda, onde ele ganha mais. E ele acaba por olhar para o ensino, posso assim dizer, a docência, como um biscato. Infelizmente, nós temos professores que pensam que a docência é um biscato, porque quando alguém tem Mercenários. quando alguém tem um comprometimento, sabe que tem que estar aí disposto, tem que investigar, tem que orientar os estudantes, tem que ler, tem que motivar os estudantes, tem todo um processo aí que envolve a atividade da docência. Agora, quando o professor chega, manda o fascículo, está sempre a faltar, chega a ficar 30 minutos, ele não tem tempo. Mas como é que são as tuas aulas? Ele- Tu dás disciplina de matemática financeira. Eu já quero assistir essa aula. Eu já me lembro nos tempos e é muito interessante. Está muito interativo. Mas agora, como é que tu dás as aulas? O que eu faço é o seguinte, eu penso assim, a melhor forma de alguém aprender é envolvendo ele. Claro, E como é que eu envolvo? Claro, antes da prática tem uma teoria associada para entender os Claro. conceitos, tudo isso, os exemplos práticos. E depois, todo mundo tem que participar nas aulas. Como é uma turma do quarto ano, são 12 alunos, então todos os estudantes têm que resolver os exercícios. Depois vamos estar a partilhar as opiniões. Se falhou porque depois aqui, também tem estudantes que vai dizer, estamos a ter aula de matemática financeira, vou aplicar aonde? E quando o docente já começa a mostrar o lado da aplicação, ele trabalha também na área, então facilita muito. é isto Facilita aí. muito, sim. É isto aí. Porque você consegue trazer não só a teoria, mas também trazer a experiência, a parte prática, o que acontece realmente no mercado de trabalho. Como é que eu vou falar de produção de arroz se eu nunca trabalhei numa Certo, fábrica? certo. Como é que eu vou ser professor de empreendedorismo se eu nem sequer tenho nenhum negócio? Nem sequer consigo empreender. É ali onde está o erro Sim, também. exatamente. Não, porque tu és formado em gestão de empresas, Sim. mas não tens nenhuma empresa. Mas tem um negócio. Tens, Tem um negócio. que estás a gerir. Estou a Mas gerir, poderias não ter, poderias ser Sim. um grande teórico. Sim. Aí é que está. Só que nós sabemos que tudo bem, tem uma teoria associada, mas no mercado de trabalho é diferente. Não, ele mesmo é só consultor, ele te guia simplesmente. Temos muitos casos destes. Sim. Mas seria muito relevante. Seria muito Tens mais bases estratégico. quando tu também trabalhas naquela área. Sim, e ajuda muito no processo de aprendizagem. Muito. Porque a pessoa consegue ter uma visão, bem, se eu for para o mercado de trabalho, é isso que eu vou encontrar. Já estou apto praticamente a desempenhar a minha atividade, porque o que a pessoa está a me instruir e os casos práticos estão muito associados àquela atividade. Ele é professor de empreendedorismo, mas não tem nenhuma empresa. Ele simplesmente baseia-se na teoria É para te complicado. dizer. Por exemplo, há problemas que o empreendedor vive, que seria importante o professor explicar e partilhar com os estudantes, que vão encontrar dificuldades. Neste caso, estás a dizer que os artistas angolanos, os fazedores de música, Certo. têm mais um lado de emprego. Poderiam ser docentes de música. Não, mas só que tem uma situação. Para a docência tem uma outra componente, a arte de ensinar, que Não, a muda arte- tudo. E eles têm o canto. Sim. Mas é que está. Agora, as ferramentas para instruir... Mas eles vão em estúdio, ficam com o produtor aí. Vão para a escola também. Porque, por exemplo, há pessoas que têm muita experiência, mas agora para passar essa experiência para ensinar, tem que ter instrumento, tem que ter ferramenta de metodologia de ensino. Mas na Lusíadas tem laboratórios, Tem. mas de enfeites. Ou mesmo. Não, infelizmente, Porque não o são que nós temos operacionais. aqui Não são operacionais. são museus. Não são operacionais. Muitas instituições têm laboratórios que são museu, que Não são operacionais. o aluno tenta tocar. Ei, não faça Sim. isto. Porque a única instituição na Agostinho Neto tem essa liberdade de tu entrar para o laboratório. E uma outra instituição que eu até gosto bastante, que eu já fui para lá, já fiz algumas práticas lá, é o ISPTEC. Ispitec, a nível de infraestrutura, aquilo é ISPTEC, outra galáxia. Pá. é uma instituição, deixa de dar os parabéns aqui para a direção do ISPTEC. Essa Não não sei vou. como é que funciona, muito bem, existem outros aspectos que também devem ser Foi um analisados, investimento... mas a capacidade do ISPTEC investir na parte prática é muito interessante. Sim. Eles têm o docente e têm os técnicos. Certo. Na Agostinho Neto nós temos o docente e temos um técnico também que vai te guiando. Mas existem outras universidades que o professor não tem um técnico. Não tem. É o professor que tem que guiar Sim. as aulas práticas. Sim. E é o professor que não tem esse tempo. Certo. Por quê? Porque ele vai alegar, não, meu salário é pouco. E como é que os estudantes vão aprender? Por isso é que nós temos muitos estudantes formados em teorias. Certo.
chega no mercado de trabalho e infelizmente encontra muitos problemas. É engenheiro de petróleo, mas nunca foi numa plataforma de petróleo. Certo, Nunca foi num laboratório para analisar a produção de petróleo. Esses são os problemas que nós vivemos, infelizmente. Essas são as políticas que nós temos que adotar. E, por exemplo, os meus artigos é muito voltado para isto, que é tentar trazer mais o setor produtivo no processo formativo. Por quê? Porque nós formamos para as empresas. Então é importante que as empresas tenham que participar nesse processo. Por quê? Porque é a empresa que vai me dizer o seguinte: nós precisamos de pessoas nessa área. Hoje em dia as instituições, eu não sei com que base eles oferecem a oferta formativa. Por quê? Porque você tem que oferecer um curso em função do quê? Do que o mercado precisa. Parece que parece que agora tudo é igual. Como está na moda dar curso de engenharia, vou Sim. dar também. Exatamente. Depois chegar ao mercado não tem capacidade para conseguir absorver esses Mas não quadros. achas que seriam também essas instituições a terem iniciativa própria? Não, mas aí é que está... Se eu quero ver os meus alunos a terem um grande dimensionamento, Sim, eu posso ir atrás de grandes empresas, Sim. eu posso ir atrás da Total. A Total até é uma das empresas que... tem um programa de formação muito forte. Claro. Dos estágios muito Claro. forte. Sim. A Chevron, idem. Também, sim. A BP, idem. Também, A sim. N, idem. E a Sonangol Isso, também apoia sim, muito também sim, a no, Sony também tem um programa de estágio muito dos forte. estágios. Sim. O Banco Bay, não sei. Acho que sim. Mas também tem programa de estágio. tem. Tem sim. Mas o quê? Vamos lá ver aqui outras empresas que não estão no ramo petrolífero. Então, estas universidades poderiam remeter Tem cartas, parcerias, sim. criem parcerias. Olha, essas parcerias podem não ser um estágio remunerado, Sim. mas que pode ser um estágio que vai agregar benefícios, não só de contratação para os mais destacados, mas sim também de experiência. Porque eu se fazer um estágio na Sonangol, uma N ou uma Total pode contratar, tendo em conta que eu já participei de um estágio da Sonangol. Sim. Por mais que a Sonangol vai dizer, olha, tu não tens as capacidades que nós queremos, ok, mas eu aprendi bastante. E quando eu colocar no meu currículo que fiz um estágio naquela entidade, já melhora bastante, dá essa qualidade. Porque eu vou dizer, sou formado na Universidade de Lusíadas. Ok, és formado. Tá bom. Experiência. Não tenho nenhum. Andei a estudar durante 5 anos. Eu acho que nós devíamos escrever assim no nosso currículo. Experiência. Estudei durante 5 anos. É a única experiência que eu tenho. Por quê? Porque experiência não tem. Não. Ao invés de deixar em branco, vamos escrever. Estudei durante 5 anos e me dediquei à minha formação. Aprendi muito sobre matemática, química e física. É a realidade. Mas se essas empresas, a partir das nossas universidades, criarem esses mecanismos, creio que as universidades também não são humildes, os dirigentes. Sim, e também tem uma situação, tem que ter incentivo. Sabe por quê? Porque uma empresa que vai criar um programa de estágio, para você manter um formando numa instituição, tem custo associado. Mesmo só o tempo que ele vai ter que disponibilizar um técnico que vai estar a orientar, vai estar a orientar o próprio formando. Mas tem uma situação. O que a empresa vai ganhar? Do bem que pode contratar, não é? Pode contratar parte desses formandos. Ou como pode ter formandos que vão estar aí e vão estar também a trabalhar, vão estar a produzir. Mas, infelizmente, nós sabemos que grande parte das empresas que têm programa de estágio tem que instruir mesmo desde a base, posso assim dizer, daquela atividade ao formando. E o que acontece é que manter o formando naquela instituição será um custo muito associado. E quem vai suportar esse custo é a empresa. Então, se tiver um incentivo, por parte talvez aí poder entrar o governo, não é? Todas as empresas que têm um programa de estágio, que recebem os formandos, têm um benefício fiscal, as pessoas podiam adotar isto, as empresas. Okay. Podiam adotar isto. Porque infelizmente, pela prática, não é, que eu pude observar, o formando sai mesmo cru nesse caso, do processo formativo. E quando a empresa recebe o formando, ao invés de, pelo menos que seria assim, vai estar aí durante X tempo e vai conseguir produzir, né, vai conseguir a contribuir, né, com a sua força de trabalho, mas não acontece isso. Mas olha, para dizer, cá em Angola tem empresas com essa iniciativa. Dou os parabéns para o Grupo Castel, que era a antiga empresa que produzia a Coca-Cola em Angola. Certo. Nós já fomos na funda, na fábrica, Certo. ver como é que eles fazem o processo de tratamento da água. Eles têm algo incrível. Nós fomos para lá, escrevemos uma carta. Como é que é diferente? Eles aceitaram, permitiram que nós fôssemos para lá de forma organizada. Os estudantes foram para lá, viram todo o processo. Não é?
Estás a ver todo o processo, participamos de todo o processo. É uma iniciativa muito boa e eles aceitaram. Porque Porque foi durante um dia, uma semana, aquilo mês? foi uma visita. Uma visita. Porque nós não pedimos um estágio. Se pedíssemos um estágio, não é, seria uma outra coisa. E acredito que eles poderiam aceitar, porque são empresas que estão muito ligadas à produção e a produção está ligada com a formação e isso Certo. deve ser algo totalmente interagido entre os estudantes. Certo. Mas cá em Angola, qual o teu top 5 das melhores universidades cá? Olha, atualmente o SPTEC tem a Universidade Católica. Agostinho Neto, infelizmente, já deixa a desejar, por assim dizer. De um tempo para cá, essa instabilidade que se criou tem prejudicado muitos estudantes. E isso Não, atrapalha. Agostinho Neto é mais por questões de herança. Tá vendo? Porque há professores que pensam que o Agostinho Neto é familiar deles. E ele pensa que herdou aquilo. Por isso é que ele quer mostrar o peito, que eu sou tal e não sei o quê. A nível do laboratório, infraestrutura, eu pude visitar algumas faculdades. Mas na Universidade Agostinho Neto tem muitos docentes de qualidade. É isso só uma concordo. questão da aposta. Boa parte dos quadros, mesmo dos dirigentes, tem um sangue ligado ao Agostinho Neto. Claro. Sim, É só uma verdade. questão de aposta Sim. que eles poderão melhorar. Eu, inclusive, lido com estes docentes, ainda em tempos atuais, são docentes com uma capacidade de investigação científica muito forte. E boa parte, por exemplo, dos professores que estão nas privadas também trabalham no Agostinho Neto. Tem essa dupla, posso dizer, efetividade. Muitos. Sim. Eu até No Católica tem boa parte dos Eu até professores que tive estão um na Católica, professor estão Agostinho no Neto. segundo ano e no primeiro. Está a dar aulas, o carro está ligado. E aí ele dá aula, chega e dá os fascículos. Ei, está com o delegado, tirem cópia, vou embora. Ele vai. Ele já dava aulas antigamente, ele trabalhava no Banco Nacional, dava aulas na Agostinho Neto, dava aulas na Católica, Metodista e no SPTEC. Eu me perguntava, Mas ele tinha tempo, tinha disponibilidade. Também tem um fator, por exemplo, se é a mesma cadeira, então... dava a mesma cadeira. então aí facilita todo o processo. Não tem nada de novo aí praticamente. Ele não dava lá no Agostinho Neto, no SPTEC cumpria horário, na Católica cumpria horário. E para nós o bom saber o quê? É que bastava ir buscar a prova do SPTEC, já saberíamos o que seria na nossa prova. Então, por isso é que nós não nos preocupávamos assim tanto. Mas é muito interessante. O que significa dizer, como é que tu vês o mercado da educação, isso da formação universitária cá? Ainda precisa de muito investimento, principalmente a nível de infraestrutura, não é? Porque o estudante universitário, porque nós temos que olhar para o seguinte, que a complexidade do estudante universitário em termos de conhecimento, habilidades e autonomias é diferente do estudante do ensino secundário. Claro. Então, é necessário que ele tenha um conjunto de condições, por exemplo, a nível mesmo de, vamos supor, a bibliografia, tem que ter acesso a essas bibliografias. E nós hoje temos um problema que é o custo que está associado para comprar um livro. Ainda as pessoas não têm condições, os livros são bastante caros. Okay. E as bibliotecas não reúnem os livros necessários para todas as disciplinas. Tá, e sem falar que há bibliotecas que não têm mesmo condições, é só para o aluno ir lá estudar, levar os seus materiais e nem sequer livro tem. Okay. Então nós estamos lá para o seguinte, se nós queremos estudantes que sejam capazes de trazer mudança, de resolver problemas na sociedade, então nós temos que proporcionar condições para que seja possível eles realizarem essa mudança. E acho que peca-se muito a nível de própria infraestrutura criada, o incentivo, os estágios não temos, infelizmente, que é muito importante, que é aí que vai permitir o estudante ver o que ele aprendeu na teoria e associar à prática. É aí que ele vai saber como é que realmente funciona o mercado de trabalho. É aí que ele vai ver que há sim alguma diferença o que ele aprendeu, não é, com a prática, porque a diferença prática, ele vai ver que há muita coisa que ele aprendeu que não vai utilizar. Okay. Não é? Então aí já terá um conhecimento mais orientado, mais direcionado. Por isso é que investir em estágio, em parcerias, é uma mais-valia. E também aí o estudante ou formando será rapidamente absorvido pelo mercado de trabalho, porque sabem que ele passou num estágio na área em que ele está se candidatar. Olha, com estas falas nós vamos terminar porque eu gostei bastante. Isso foi uma entrevista bastante interessante e educativa. Então, para vocês curiosos em investigação e para vocês que gostam de saber de coisas boas, este é um bom podcast para vocês avaliarem essa situação.
Nós vamos deixar aqui pontas soltas, porque eu vou querer realizar mais, vou querer que tu estejas aqui mais Certo, uma vez, certo. porque eu inclusive Será um gostei. prazer, será um Eu prazer. inclusive gostei, Será um prazer. porque falou de muita coisa interessante, inteligente, e dou conta que é um jovem que Angola precisa para crescer o país, tá? O país precisa de jovens assim. O resto podem sair, podem ir para fora e tudo. Então, Eu que para ti agradeço. que estás interessado, deixa o seu comentário, deixa aí algumas perguntas interessantes. Talvez nós podemos reencaminhar para o WhatsApp dela, ou então num próximo podcast nós vamos realizar, e assim nós vamos ficar mais à vontade. Então, muito obrigado por cá Eu que estar. agradeço, é sempre bom, não é? Partilhar conhecimento. É o primeiro experiência. convidado que eu agradeço. Eu acho que Isso é deve-se aligerar a conversa saudável que cá está. Isso é bom. Então, muito obrigado. Subscreva o nosso canal, deixa o like. Eu sou o Alain Miguel, você já sabe o nome. Então, até já.